Miguel Nazaré. Como disse há pouco, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, a família reunida. Mas a nossa expectativa agora é que Deus o use para falar conosco. Então nós vamos orar pelo irmão também. Senhor, nós estamos tão gratos porque Tu te tens revelado a nós e tens demonstrado a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É por isso que estamos aqui esta manhã, porque temos sido agraciados por Ti. E é uma alegria podermos estar reunidos, podermos nos ver, podermos estar perto uns dos outros, mas sentir a Tua presença e a Tua proximidade. Senhor, nós vemos a Tua graça na vida deste homem, a sua família, vemos como Tu os tens acompanhado e por isso queremos glorificar e honrar o Teu nome nesta manhã e louvar-Te, Senhor, pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre esta família. E sabemos que é por meio da Tua palavra, da ação do Teu Espírito, é por causa de Jesus Cristo e dos méritos dele, isso tem acontecido. Por isso queremos Te louvar e bendizer por Jesus Cristo. E neste nome nós pedimos que Tu fales connosco novamente, hoje. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Deixa-me só... Está aqui tudo. Está tudo sintonizado. A última vez que eu estive aqui foi em 2018. Foi isso, não foi? Foi em 2018, exatamente. E é bom estar de volta, é bom estar com vocês, é bom saber que os nossos filhos estão aqui, o Dário e a Érica, não é? É bom saber que eles estão bem acompanhados. Existe uma família aqui e eles estão sendo bem acolhidos. Para nós como pais, eu e a Sandra, é sempre uma grande alegria saber disso, não é? E eu vou passar um videozinho dos últimos 2 anos. Sempre 2 em 2, de vez em quando 3 em 3 anos, a gente vem a Portugal, não é? Para estar com a família, para visitar os irmãos, para refrigerar um pouco também. Se bem que, deixem-me ser sincero para vocês, embora seja bom esses tempos de refrigério, onde eu estou com a minha esposa e com os filhos, mas eu creio que, pelo menos para mim particularmente, onde eu me sinto melhor é na obra, onde eu consigo sair um pouco de depressões, etc., é na obra. Eu não sei se já tive alguma vez deprimido. Eu acho, quer dizer, já passei por... o riso da Sandra denuncia um pouco, eu é que sei se tu passaste ou não é? Então, mas é na obra que eu me sinto bem. Eu estava aqui a contar o tempo, para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu me lembro que eu fiquei 3 meses sem estar num púlpito na frente dos irmãos. 3 meses, foi no dia 10 de janeiro, a última vez que eu preguei lá no Piauí. Pronto, preguei online, mas não é a mesma coisa. Eu gosto de olhar para as pessoas, estar com elas, de vez em quando até passo e dou um toquezinho e faço essas coisas. Mas não faça isso e tal. Pastor é assim, pastor gosta de estar com as ovelhas, com o seu rebanho, gosta de falar com elas, pregar, etc. E estes online para mim não faz muito sentido. Então, embora tenha já pregado umas 2 vezes online por aí, mas há 3 meses que eu estou longe do púlpito e já estou com saudades de voltar, já estou com saudades de estar lá com os irmãos, de ensinar, de anunciar, enfim, fazer a obra, não é? Porque é assim que eu me sinto bem, foi para isso que eu fui chamado e é isso que eu quero continuar fazendo, até Cristo, não é? Até Cristo me levar para junto dele, não é? Quero dar fruto, nós vamos falar um pouco sobre isto, quero frutificar pela glória de Deus, né? Quero levar a igreja a entender o que significa estar em Cristo, a permanecer nele e dar fruto que glorifica o Pai. É este o meu propósito aqui na terra, enquanto
peregrino. Né? Então vocês vão ver uns 4 minutos de vídeo desses últimos 2 anos, 2019, 2020, né? E lembrem-se sempre de glorificar ao Pai por tudo aquilo que vocês vão ver, porque não é obra nossa, não é obra minha, nem da Sandra, nem dos filhos quando lá vão e quando lá estiveram. É obra do Senhor usando a sua igreja. Até vocês que nos apoiam com orações, às vezes mandam uma oferta e nós dizemos sempre, chegou na hora H, na hora certa, na hora de Deus, na hora de Jesus. Então vocês também estão connosco, fazendo amigos eternos naquele lugar lá no Piauí. Embora não os conheçam, são vossos amigos. Queiram vê-los na eternidade. Dário, por favor.
Comeu o pássaro, peguei ela, comeu o pássaro. E nós já há 26 anos casados, e aqui os nossos filhos, foto desatualizada. Ali eram bebezinhos, criancinhas, são tudo marmães, tudo grandinhos. A Deus toda a glória, toda a honra, somente a Ele. Então, eu não vou fazer muitos comentários, eu prefiro convidar os irmãos, né? Vocês, bem programados, conseguem dar um salto lá ao Piauí. O Piauí está mais próximo que São Paulo, mais próximo que o Rio de Janeiro. Dão um pulo até Fortaleza e depois, 600 km depois, já chegam lá em Teresina. Né? Então, dá para chegar lá. Sejam nossos convidados. Vocês viram ali algumas caras que deu para perceber que não eram de lá, né? Já foram para lá alemães, suíços, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Já tivemos lá muita gente, Portugal. Então, e tudo cooperando. Eles não vão lá como turistas, vão lá como servos, para servir, para dar fruto, para ajudar. E vocês indo lá também, a gente tem lá uma enxada, tem uma foice, tem lá muita coisa para vos dar. E vocês também, com certeza, têm muito para oferecer, para servir naquele lugar. Irmãos, vamos lá abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. É um texto que conhecemos, é um texto sumariamente pregado, anunciado, ensinado. João, capítulo 15, de 1 a 17. A videira verdadeira, Jesus se identificando como aquela videira verdadeira. Algo que pegou os judeus até um pouco de surpresa, né? Vamos entender porquê. João capítulo 15, versos de 1 a 17, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzir frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Senhor nosso Deus, assim como já foi orado, eu clamo ao Pai, a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor possa iluminar a minha mente com o Teu Santo Espírito. Eu que preparei a mensagem e ilumina a mente dos meus irmãos, para que juntos possamos entendê-la com grande clareza,
aplicar em nossas vidas para a glória do Senhor. Ajuda-nos, pois, nesta manhã. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom, o que estava a acontecer aqui? Bom, Jesus está a caminho da cruz. Está a caminho de cumprir a sua missão, a missão que o trouxe para junto de nós. Quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, o habitar entre nós, se relacionou conosco, viveu entre nós, chegando a este ponto. E neste ponto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo caminhava em direção ao matadouro, à cruz, em Jerusalém. E pelo caminho, Jesus vai exercendo o seu ministério de ensino, ele vai ensinando e vai preparando os seus discípulos para a sua morte que viria e a sua ressurreição. Ele vai preparando também os seus discípulos para a presença do Espírito Santo na vida deles, daqueles discípulos. Ele vai falar isso um pouco antes. E vai também preparar os seus discípulos para a sua volta. A sua ida para junto do Pai e a sua volta para buscá-los novamente, para buscá-los e com eles permanecer eternamente. Então, há todo esse preparo que Jesus está trazendo para a vida dos seus discípulos. E aqui no texto que nós lemos e ouvimos, esta é a palavra-chave: permanecer. Permanecer. É a palavra-chave para nós entendermos algo que eu considero fundamental, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, eu tenho ensinado aos nossos discípulos, que vocês viram ali, né? Eu tenho um grupo seleto de discípulos, seleto não porque eles são especiais ou melhores que outros, pronto, são 13 que temos ali, dos 13, 5 estão dedicados à palavra e à oração, são esses 5 que estão pregando lá, e nas nossas conversas eu tenho dito a eles, preparem mensagens voltadas para a fé e a palavra de Deus. É justamente aí onde o inimigo está mais atacando. A palavra de Deus está sendo relativizada neste mundo que vivemos e é onde a nossa fé está alicerçada. Atacando a palavra, a nossa fé começa a ficar abalada. Isto está entrando nas igrejas. As igrejas, infelizmente, algumas delas, eu não digo a maioria delas, mas algumas delas já não têm a palavra de Deus como absoluta verdade. Ela é relativa. E nos dias que corremos, deixou de ser relativa. O que é absoluto são as autoridades, o que é absoluto são as leis, etc, etc. Não é? E nós ficamos assim, a quem é que vamos obedecer? Não é? Enfim, a nossa fé está sendo atacada. E entendam que nos tempos que vivemos, Cristo já havia dito, porventura quando o Filho do Homem voltar, o que é que ele vai encontrar? Achará fé na terra? É justamente a fé que está sendo atacada. E ela está alicerçada na palavra que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, a palavra que ele recebeu do Pai, a palavra que ele ensinou aos seus apóstolos, a palavra que esses apóstolos deixaram para nós, a palavra que nós devemos enraizar em nossos corações, praticando, etc, etc. E quando a fé é bombardeada e quando a palavra é questionada, não vai haver amor. Não o amor que nós vamos falar hoje até um pouco. Vai haver o amor que o mundo propaga. O amor assistencial, o amor. Aquele assistencialismo que vocês viram aí no vídeo, que eu chamo de assistencialismo, entre aspas, de nada faria sentido se não fosse o amor de Cristo. Eu não iria sair aqui do meu país para ir lá ajudar os pobres do Piauí, se não fosse para evangelizá-los, se não fosse para levar o amor eterno,
o amor ágape, o amor incondicional. Não iria deixar o comodismo do meu país, da minha profissão e tudo mais, ouvir um chamado de Deus: Miguel, vai lá alimentar os pobres do Piauí. Isto eles fazem por aí. O assistencialismo mundial, que quer tirar a glória de Deus para a glória do homem, isso eles fazem por aí. Dizem que é amor. Mas não é o amor que Cristo diz que vai esfriar por causa do aumento da iniquidade. O amor que vai esfriar, meus queridos irmãos, é este amor que devia estar repleto nas igrejas, que aos poucos, com a ausência das pessoas, o online nunca vai trazer amor a ninguém. Nunca. Jamais o online vai substituir o amor de Cristo. O amor de Cristo foi um amor presencial. Ele esteve entre nós. Ele passou essa mensagem aos discípulos. Os discípulos estiveram entre as pessoas. Os discípulos quiseram ir às pessoas. Por mais longe que fossem os lugares, eles quiseram ir, espalhar, cumprir a grande comissão. Jamais o online vai substituir o presencial, aquele amor sacrificial, o amor que nós temos aqui. O online é muito cômodo. Estou na minha secretária, eu vou amar as pessoas lá de Myanmar, que agora está aí um caos por lá. Eu vou amar as pessoas lá. Já que eu não posso ir, vou amá-las por aqui. Não existe isso. O máximo que você pode fazer, e também eu acredito que é uma demonstração até de amor sacrificial, é ir lá na sua conta bancária: eu vou mandar aqui tanto para o fulano que está lá. Menos mal. Mas nada substitui o estar. Permanecer, viver, cuidar. Okay? E aqui no texto que lemos e ouvimos, esta é a palavra-chave. Permanecer é uma palavra-chave para nós entendermos a nossa fé em Jesus Cristo. E somente aqui no texto que lemos, ela ocorre cerca de 12 vezes em apenas 17 versículos. E é daí que surge a ideia que João quer passar ao escrever este trecho, que ele vivenciou ali junto com o nosso Senhor: encorajar os discípulos de Cristo a permanecerem no seu amor, no amor de Cristo, para poderem ter uma vida frutífera que glorifique a Deus Pai. Essa é a ideia que João quer passar. Permaneçam no amor de Cristo. Encorajar os discípulos de Jesus Cristo a permanecerem no seu amor para terem uma vida frutífera que glorifique a Deus. E diante desta ideia que João passou ao escrever este trecho do seu Evangelho, o que nós podemos pensar para a igreja bíblica que está aqui reunida hoje, é que nós, como igreja, devemos estar e permanecer em Cristo para servir uns aos outros em amor, para a glória de Deus. Nós, como igreja, aqui na nossa realidade, que nós estamos vivendo hoje, atualmente, não sei amanhã, mas hoje, devemos estar e permanecer em Cristo, para servir uns aos outros em amor, para a glória de Deus Pai. Vamos refletir um pouco, e com esta reflexão, analisando o texto bíblico, vamos pensar como discípulos: o que eu tenho feito, né, como discípulo ao longo desses anos? Eu não sei quantos anos tens de discípulo de Jesus. É para refletir sobre isto, né? Posso realmente afirmar que eu estou dando fruto que glorifica a Deus? Já sou crente há tantos anos. Eu sou agora um novo convertido. Posso realmente afirmar que estou dando fruto que glorifica a Deus? Se eu sou um ramo desta grandiosa videira, estou realmente recebendo esta seiva, esta palavra, este ensinamento de Jesus Cristo para que dê muito fruto que agrade a Deus? E aí uma responsabilidade da igreja, liderança como um todo. Estamos ensinando a palavra de Deus ao rebanho. Esta seiva, esta palavra que recebemos da doutrina dos apóstolos, estamos passando
Ou somos uma igreja de entretenimento? Uma igreja do oba-oba, do glória a Deus, aleluia, psicadélicas, luzes e tal, chamar a atenção agora com as coisas, com as redes sociais. Quanto mais atenção chamarmos, melhor. O visual impacta mais do que outra coisa qualquer. Mas o nosso Senhor deixou bem claro que não é o visual que impacta, não são as imagens que trouxemos aqui que devem impactar, mas o que ouvimos do nosso Senhor, a palavra de Deus, esta seiva de Jesus Cristo, para que possamos então dar fruto bíblico, fruto que agrade a Deus. Então, nesses primeiros 4 versículos, vamos entender agora uma relação entre a videira e os ramos. Essa ilustração da videira e os ramos, comparando Jesus Cristo e os seus seguidores, para eles, para aqueles seguidores de Jesus Cristo, que estavam lá, os seus fiéis ouvintes, ficou muito evidente. Jesus estava falando deles. Estava falando dele e dos seus discípulos. Eles estavam sendo preparados para ficarem sem o seu Senhor, pelo menos fisicamente. E isso é que eles não estavam a entender bem. Não estavam a perceber bem a linguagem de Jesus, dizendo que ia caminhar, estava seguindo para o matadouro, né? Ele iria morrer, né? E depois iria ressuscitar, iria subir ao Pai, mas não se preocupem, eu vou mandar o Consolador, vou mandar o Encorajador, o Espírito Santo, para então permanecer com eles. Mas vou voltar. Então, eles, essa parte não estavam a entender bem, mas essa ilustração da videira e os seus ramos, para eles estava muito evidente. Jesus iria permanecer com eles, mas não mais da forma física que eles se acostumaram. Mas para os judeus, a videira representava, por tradição, o povo de Deus que Deus plantou na nação de Israel. É por isso que eles estavam assim, bem bom, então nós somos esse povo. Mas alguma coisa não fazia sentido. Eu sou a videira. Jesus dizendo, não é? Jesus apresenta aqui o real significado dessa videira. Ele mesmo diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira. Há uma videira interpretada pelos judeus como sendo eles o povo, mas não são a videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A relação parece confusa, porque, veja bem, lavrador é uma pessoa, concordam comigo? E videira é uma planta. Lavradores não podem ter plantas como filhos, não é? Parece meio confuso. Mas há um significado muito claro na mente de quem escuta. Não é? Essa relação, Deus apresenta o seu próprio Filho como aquele de quem todos dependemos para ter um relacionamento com Ele. Ramo tem relação com a videira, tem relação com o lavrador, se estiver na videira. O lavrador tem relação com os ramos quando ele vai lá e colhe o fruto. Quando ele vai lá e observa o fruto, está cheio de parasitas. Está imundo, não presta. Esse fruto secou, não presta. Eu não vou levar este fruto para a minha casa de maneira nenhuma. Então é esta relação. Quando o lavrador olha ao ramo, ele observa a videira. Bem, para o ramo dar um fruto desta forma, tem algum problema na videira. Mas como o lavrador conhece a sua videira, o problema não está na videira. O problema está nos ramos. Então, há uma relação que eles sabem perfeitamente. Eles entendem a linguagem. É uma região de uvas. Aquela região onde Jesus estava, aquilo era muito claro para qualquer um deles. Então, Deus apresenta o seu próprio Filho como aquele de quem os ramos todos dependem para ter um relacionamento com Ele. A glória, a alegria do lavrador é justamente colher uvas maduras e deliciosas dos ramos que estão na videira. Não tem alegria maior do que essa. Até nós lá, né? Lá no interior, a gente quando olha as árvores carregadinhas de frutas, este ano, ou melhor, o ano passado, foi o ano que mais deu mangas.
o chão ficou amarelo, de tanta manga que a gente não conseguiu aproveitar, né? Acho que nunca deu tanta manga o ano passado. E a gente fica assim, poxa, essas árvores já são tão velhinhas, né? Já está ali há tantos anos, tanto tempo, e a gente ainda dá uma podada aqui, outra acolá e tal. Eu não sou muito bom de poda, né? Para mim a poda é mais para ficar assim mais limpinho, para a gente poder passar embaixo, né? E aí aquilo cresce uma moita zona lá em cima e cobre o sol, cobre tudo. Então, olha, eu não sou muito bom nisto, mas a verdade é que mesmo dessa forma deu tanta fruta que a gente fica assim, poxa, essas árvores são mesmo especiais, não é? Há alguma coisa nesta seiva das mangas, da cerola e das frutas que tem por lá aqui. Mas quando realmente as árvores são podadas, estou-me a lembrar dos pés de ata, que é parecido com a nossa nona daqui. Quando a poda é bem radical, tu pensas que morreu. Isto não vai para a frente. Mas depois começa a vir os brotos. E os frutos, então, quando vêm, é uma delícia, é uma maravilha. Eu fico a imaginar o lavrador quando vê aqueles ramos carregadinhos de uva. Eu não entendo muito de uvas, né? Não sei, mas quando a gente passa e vê, há um momento em que as videiras parecem tão secas, parecem tão completamente mortas, né? Mas faz parte do processo. De repente começa a vir vida, e os frutos então é que vão trazer a grande alegria para o lavrador. Então essa é a grande alegria, colher uvas maduras e deliciosas. E um detalhe nas uvas: a glória das uvas, ou dos ramos, é saber que as suas uvas vão ser colhidas e comidas por alguém. Se nós pensarmos nessa relação, nós sendo os ramos, eu não quero as frutas para mim, para ficar lá comigo eternamente. Eu quero que as minhas frutas, dos meus ramos, eu quero que alguém chegue e colha e coma. E eu ali a ver, de preferência, né? Ele vai comer, não vai? Ele vai vomitar, não presta, está podre. Ele come, joga fora. Imaginem o ramo a presenciar esta cena, não é? O ramo vai ficar com a autoestima lá embaixo. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, etc. Não faço nada que dê jeito, ninguém gosta de mim e por aí vai. Está cheio de ramo assim na igreja, não é? Por que será? Será que o ramo está realmente ligado à videira? Precisa ser podado. Uma disciplinazinha às vezes faz bem. Foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse os teus decretos, diz o salmista, Salmo 119, verso 71. Né? Às vezes a gente desconhece como é que precisamos dar o fruto que delicia quem colhe, que serve corretamente, biblicamente, quem colhe. Né? Então, há esta relação perfeita. Então, a ação de cortar e podar, no verso 2, cabem ao lavrador, pois ele conhece perfeitamente a sua videira e conhece também os ramos e a sua capacidade de frutificar. É o lavrador que conhece tudo isto. Ele sabe da capacidade dos ramos, sabe da capacidade da sua videira. Então ele sabe que deve cortar ou podar. Embora cortar e podar pareçam semelhantes, pois para podar é necessário cortar. É necessário cortar para podar, né? No entanto, a causa e a finalidade dessas ações são totalmente distintas. Quando se corta, conforme diz-nos o texto, é porque não está servindo para nada. Não está servindo para nada. Um pouco atrás, nós vamos ver o episódio de Nosso Senhor lavando os pés dos seus discípulos. Veja bem, os seus discípulos haviam estado com o seu Senhor. Era a cúpula, digamos assim. Era a família. E Pedro diz:
tu vais-me lavar os pés? Nem pensar. Nem pensar. Alguém que estava com Cristo não queria ser servido por Cristo. E Cristo diz, olha, se eu não te fizer isto, tu não tens parte comigo. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo, como é que eu vou permanecer em ti e tu em mim, se tu só queres estar comigo? Serás cortado. Serás cortado. Isto não é perca de salvação, irmãos. Isto é a ilusão de muitos que acham que estão em Cristo, que estar em Cristo é o suficiente. O vir à igreja é o suficiente. O ouvir os ensinamentos é o suficiente. Mas para dar fruto precisamos estar com Cristo e precisamos que Cristo esteja em nós. E esse ensinamento, Pedro aceitou imediatamente. Ah, é? Ah, pois, lava-me todo. O Pedro que nós conhecemos, impulsivo. E Jesus então aqui já vai dizer que vocês já estão limpos. Não é? Porque vocês ouviram, permanecem na palavra que eu recebi do Pai. Então esta ideia de cortar é justamente para aqueles que estão em Cristo, mas não permanecem. A ideia de podar é para aqueles que estão dando fruto e Deus quer que deem mais fruto. Nós estamos passando por algumas lutas, algumas tribulações. Vamos precisar de uma disciplina. E Deus é que sabe as áreas em que Ele vai trabalhar na nossa vida. E nós só precisamos estar totalmente dependentes dEle, para que Ele faça isso em nossas vidas. Então a limpeza é a poda necessária para o ramo dar mais fruto. Ela é feita pela palavra de Cristo, está aí no verso 3. Na prática, os cortes da poda que são feitos nos ramos podem também causar dor, porém não impede que a seiva os alimente, diferente do corte completamente radical. Aquele ramo não vai mais dar fruto. Aquele ramo secou, não presta, não se alimentou, não permaneceu, apenas serviu de parasita. Temos lá uma planta que é parasita. Ela vem das fezes dos pássaros, a semente está lá, puf, cai num pé de manga, a gente chama-lhe o enxerto de passarinho, não é? E ela não tem raiz lá embaixo, ela começa ali a tentar sugar, digamos assim, a seiva da planta e vai, e de repente tu pensas que tens ali duas plantas numa só, não é? Isto é um parasita, não é bem um discípulo. Há alguns parasitas, uns tais de joio, que se infiltram na igreja e ficam lá um tempinho e tal, mas não dão fruto. Na hora das provações, na hora das aflições, eles dão fora. Dão fora. Não querem se envolver com mais nada, querem ser igreja do jeito deles, não do jeito bíblico, e aí se tornam uns desigrejados e ainda se dizem crentes. Não é? Querem estar fora do corpo. Imagina uma orelha fora do corpo. Vai virar carniça, vai apodrecer. Não tem como. Ou estamos em Cristo ou não estamos. Estamos e permanecemos, digamos assim. Não é? Então, na vida dos discípulos, Deus vai então usar aflições, bem como a sua disciplina, para tratá-los. Eles têm a palavra de Cristo, porque para que deem fruto que glorifique o seu nome. No entanto, o ramo precisa permanecer unido na videira para se manter limpo e fortalecido, pois sem essa permanência unida na videira, jamais haverá um fruto que glorifique a Deus. Pode até haver fruto, mas que não glorifique a Deus. Diz o verso 4. E nessa segunda parte, dos versos 5 a 17, Nosso Senhor, o apóstolo João, aliás, faz aqui uma relação então de Cristo com os seus discípulos, não é? Então nós já verificamos que Jesus Cristo é a videira e que os seus discípulos são os ramos. Agora nós percebemos que ser discípulo significa permanecer nele e estar totalmente dependente em tudo o que fizermos, assim como o ramo depende em tudo
da sua união com a videira para dar fruto. Diz aí o verso 5. Se a finalidade dos discípulos é dar fruto que glorifica ao Pai, eles sempre vão precisar estar unidos com Cristo, sempre, em cada detalhe da sua vida. Não é em apenas um detalhe ou outro. Não, o nosso Senhor se mete na minha vida nesta área, mas nesta outra não. Não. Em tudo eles precisavam estar totalmente dependentes para darem o fruto que alegrasse ao Pai, dos versos 7 a 8. Nos versos seguintes, Nosso Senhor, vocês vão prestar atenção ao texto que Ele não usa mais a palavra videira. Mudou o foco. Nem ramos. A ilustração já está inculcada na mente dos seus discípulos. Agora vai surgir a palavra amor. Amor que aqui é repetida cerca de 8 vezes. A videira agora é o amor de Cristo. O amor de Cristo que está aí. Parece que Nosso Senhor manteve a ilustração, fez algumas mudanças significativas, porque eles precisavam entender este mandamento que Nosso Senhor está deixando para os seus discípulos, para a sua igreja. Então, surge esta palavra amor, repetida aqui cerca de 8 vezes, que é o amor de Cristo. É necessário agora que os discípulos permaneçam no seu amor. Na prática, o que é que isso significa? Nada mais do que obediência, diz aí o verso 10, né? É necessário que os discípulos obedeçam aos seus mandamentos. Nosso Senhor, no grego, usado por João aqui, usa a expressão ágape, né? O amor ágape, amor incondicional, para ensinar o que Ele pretende dos seus fiéis seguidores. O que é este amor ágape? Ele traz a ideia de amor de servo que Ele havia mostrado lá atrás, né? O amor sacrificial que Ele vai mostrar na cruz, né? O amor de afeição que Ele trata-os por amigo. Todas essas ideias estão dentro deste amor ágape. Assim como os discípulos viram o amor de Jesus pela sua obediência ao Pai, assim eles também deveriam demonstrar esse mesmo amor obedecendo aos mandamentos do Filho. Esse tipo de amor fiel e obediente à vontade de Deus elevaria os seus seguidores de uma categoria para outra, né? Vamos dizer assim, não vos chamo mais de escravos, aqui na tradução que eu estou usando, que é a nova versão transformadora, a NVT, mas trato-os agora como amigos. E interessante, este conceito de amizade tem a ver com obediência, mas traz um privilégio que é dado a poucos. Eu falo confidências a vocês, coisa que não o faria aos servos, aos escravos. Não é? Este tipo de relação que Nosso Senhor tem connosco mostra intimidade, nos leva à oração, nos leva à intimidade com a sua palavra. Isto não é dado a muitos, meus queridos irmãos. Não é dado a muitos. Só quem obedece vai entender o que isto significa. O que significa intimidade de um amigo para com o outro. Não é? Os amigos são íntimos. Não estou só a falar de intimidade entre marido e mulher. Estou a falar de intimidade entre amigos. Não é? Há segredos que amigos têm que não têm com outros. Concordam comigo? É este tipo de intimidade que Jesus está dizendo. Já não vos trato mais como escravos. Agora, o que eu falo para vocês vai ser muito claro. Há coisas que só vocês vão saber. Na hora de vocês terem que aplicar, no meio das aflições, vocês vão entender o que eu vos falei agora. Nesses momentos de provações que a história da igreja nos mostra, que a igreja passou, como é que eles suportaram, como é que eles aguentaram o que nós, aqui numa pandemia de 1 ano e pouco, ficamos doidinhos. Mas eles passaram por situações de muito maior sufoco do que nós, porque eles eram amigos. Eles tinham intimidade com Jesus. Eles estavam dispostos a sofrer, porque eles eram amigos. E eles viram isto em Jesus, não é? Este tipo de amor fiel e obediente à vontade de Deus
como diz aí o verso 15, e esta amizade é como se João quisesse trazer a ideia, olha, não é só Abraão e Moisés que são chamados de amigos de Deus. Agora o nosso Senhor está nos tratando como amigos. Porquê? Porque assim como eles foram obedientes, vocês também o são. Assim como Abraão e Moisés, que foram chamados de amigos de Deus, está lá em Êxodo 33, 11, 2 Crônicas 20, 7, Isaías 41, 8, Tiago 2, 23, são textos onde as Escrituras mostram que esses dois eram amigos de Deus. Jesus está dizendo agora, está elevando os seus discípulos. Vocês agora são meus amigos, porque fazem o que eu vos ordeno. E o que é que eu vos ordeno? Amem uns aos outros. Amor. O amor ágape. É essa a ordem de Jesus aos seus discípulos aí no verso 17. E entendam que não é um amor platónico, não é um amor teórico, é uma demonstração prática. É uma demonstração prática de que eu falei na ilustração, figuradamente, videira, ramos, agora vocês vão ter que praticar. A videira ninguém vai ver. Eles vão saber que vocês estão na videira pelos frutos que vocês vão dar. E vocês só vão dar fruto se estiverem no meu amor. É essa a ideia que Jesus começa ali a tratar com eles. E os discípulos, nós vimos em Atos dos Apóstolos, como é que é esse amor? Como é que a igreja começa a entender esse amor, a pôr em prática, não deixavam jamais de evangelizar, mas tinham que servir. Eles o faziam. Eles o faziam. Irmãos, vamos pensar agora em aplicações para a nossa realidade. Nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos, queridos irmãos e irmãs, todas as condições necessárias para que também nós possamos dar fruto que permaneça para a glória do Pai. Ele nos escolheu de forma graciosa, como vemos no texto, e nos uniu a Ele pelo amor, pelo poder da Sua palavra. Ele nos redimiu dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. E ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras, Ele ressuscitou e nos deu a fé, sem a qual não podemos agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem esta fé dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Até a fé vem dele. Nós não a temos porque queremos ter fé. Até a fé Ele nos dá. Porque o mundo está repleto de fezes. Não é? Todo mundo tem fé. Eu tenho fé. Mas não a fé que nosso Senhor nos deu, sem a qual nós não podemos agradar a Deus. E é com essa fé, e é com este amor que nós devemos dar fruto. Pelo seu Espírito Santo, Deus fez morada em nossos corações. Ele nos deixou o ensino dos apóstolos para fundamentar a nossa fé. Ele foi um exemplo de servo por excelência. Ele prometeu nunca nos abandonar e sempre estar conosco. Veja, estou só citando condições que Ele deixou para que nós possamos dar fruto. E Ele ainda, como se não bastasse, nos deu dons para servi-lo melhor, servindo uns aos outros, para que Deus seja glorificado em nós. A pergunta que não cala nesta manhã: o que está faltando, irmãos? O que está faltando então para que surjam os frutos? O que está faltando? Irmãos, hoje somos encorajados a sermos obedientes à vontade de Deus. Trago uma palavra de advertência, no entanto, para aquele ramo que afirma estar em Cristo, mas não dá fruto, pois não obedece nem serve aos outros. Cuidado! Para esse ramo, arrependa-se e volte para Cristo, antes que seja cortado e lançado ao fogo para ser queimado. Devemos entender a simplicidade e a clareza dos ensinamentos de nosso Senhor.
Em outra séria advertência no Evangelho de Mateus, Nosso Senhor declarou que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 25. E Jesus estava falando de pessoas que são sinceras. Senhor, Senhor. Pessoas que aparentemente são sinceras em confessá-lo com a boca, que são crentes. É isto que significa este Senhor, Senhor. E essas pessoas, por mais sinceras que sejam, elas precisam estar alinhadas no amor de Cristo. E esse alinhamento vem pela obediência, não pela religiosidade. Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome. Como Tu dizes que não nos conheces? Conhecimento implica relacionamento, não religiosidade. Não atos religiosos, que os judeus eram bons nisso, muito melhores que nós. Relacionamento implica dar fruto que glorifica ao Pai. E a esses que obedecem à vontade do Pai, Jesus disse que eles vão entrar no reino dos céus. Nosso Senhor conhece os seus discípulos. Irmãos, nós batalhamos, fazemos isto e aquilo, achando que conhecemos o Pai. A questão é, o Pai nos conhece? E como é que sabemos se o Pai nos conhece? É justamente se permanecemos em Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nosso Senhor conhece os seus discípulos e eles permanecem nele e lhe obedecem. Tiago fala em fé sem obras, é morta. Por outro lado, trago uma palavra de encorajamento e ânimo para aqueles ramos que permanecem unidos em Cristo e dão fruto para a glória de Deus. Para aqueles que obedecem aos seus ensinamentos e servem aos outros no amor de Cristo. E do próprio Cristo dependem em tudo o que fazem. Para esses, queridos irmãos, vamos ter ânimo, queridos irmãos. Vamos nos animar e encorajar a permanecer firmes, a continuar a caminhada, por mais árdua que seja. Não desanimemos, olhemos à nossa volta, vamos procurar servir no âmbito de igreja local. Usemos nossos dons, nossos talentos ao serviço dos outros, demonstrando que realmente amamos uns aos outros para a glória de Deus Pai, para a glória e alegria de Deus Pai. Concluindo o sermão, meus queridos irmãos, trago à memória o ensinamento apostólico de Paulo à igreja de Corinto acerca de um estilo de vida mais excelente. Resumindo, lá em 1 Coríntios 13, 3 coisas na verdade vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas 3 coisas é o amor. E aí, por exemplo, que eu tirei aqui essa parte, que o texto é longo, em 1 Coríntios 13, depois os irmãos reflitam nesse amor ágape, que João cita aqui: se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. De nada adiantaria. Na prática, o que isso significa? Abrir mão de mim em favor, dos outros. Aprendemos hoje que devemos permanecer praticando o amor de Cristo no mundo repleto de iniquidade. Não deixemos, queridos irmãos e irmãs, esfriar esse amor, pois nosso Senhor Jesus Cristo prometeu voltar subitamente. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, quero te dar graças, Senhor, pela tua palavra que nos ensina verdades tremendas, que nos alerta para a vida que estamos levando. Que o Senhor nos conceda essa graça, essa alegria, essa força, essa coragem, esse ânimo para permanecermos unidos em Ti e possamos dar o fruto que glorifica o Teu nome. Abençoa a Tua igreja nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém.